Olá pessoal, saudações, aqui é o Rodrigo Aguiar da Radiologia Ortopédica e nesse radiocase de hoje eu gostaria de mostrar para vocês uma lesão que acontece com uma certa frequência que a gente vê no exame do dia a dia na ressonância magnética, que é a rotura do menisco medial aqui com extrusão parcial associada, né? Então esse caso aqui, vamos começar aqui. Claro que tem várias outras alterações aqui nessa paciente, né? Ela é uma paciente de 64 anos de idade que veio na clínica fazer o exame por causa de dor crônica no joelho, mas essa dor ela agudizou alguns meses atrás. Então, quando a gente vê aqui o menisco medial, a gente já vê que tem uma alteração degenerativa dentro desse menisco, né? Tem um aumento de sinal aqui dentro do menisco. E a gente vê que, por exemplo, que na região do corpo, o menisco ele está parcialmente extruso, né? Se nós fizermos essa medida aqui, essa medida não pode passar de 3 milímetros, né, de extrusão meniscal, a gente vai ver que vai dar mais. Lembrar que a medida da extrusão meniscal deve pegar bem na transição onde termina a cartilagem aqui, né? Essa aqui que deve ser a área da medida. E a gente vê aqui que tem, ó, no mínimo 4,5 milímetros aqui de extrusão meniscal do corpo do menisco medial. Então, quando a gente vê um paciente com uma extrusão meniscal, né, um menisco medial parcialmente extruso, nós temos que procurar obrigatoriamente algumas lesões, tá? Dentre essas lesões nós temos as roturas, ou rotura radial, ou rotura complexa do menisco, né, ou uma rotura de raiz meniscal. Então, nesse caso aqui, o que a gente tem é uma rotura predominantemente radial do corno posterior do menisco medial, que a gente consegue ver aqui nessa região, no plano coronal. No plano axial, a gente vê que essa rotura ela não é tão radial, não é somente radial, né? Ela faz um flap, aqui é uma rotura, então, digamos assim, que ela é multiplanar, ela tem um componente radial e tem um componente vertical, né? Então, mas é uma rotura tipo, é um flap vertical que a gente está vendo aqui na região. Quando a gente vai para o plano sagital, a gente consegue ver, então, a área da rotura radial está mais ou menos nessa região, porque a rotura é meio obliquada, e a porção vertical da rotura é essa daqui, né? Então isso aqui dá para chamar de uma rotura multiplanar com componente radial e componente vertical, longitudinal, né, ou vertical, ou também chamar isso aqui de uma rotura com flap meniscal vertical no corno posterior do menisco medial. Então a outra área que a gente tem que olhar também no corno, na raiz meniscal posterior do medial. Então olha que a raiz meniscal tem uma alteração de sinal aqui, tem um pouco de alteração degenerativa nessa raiz posterior do menisco medial, mas não tem rotura, ok? Então, para finalizar esse caso, uma outra coisa que eu queria mostrar para vocês era isso aqui, ó. Às vezes parece básico, mas tem uns casos que são mais difíceis, quando existe um pitfall para fragmento meniscal, que às vezes a gente pensa que o paciente ele tem um fragmento meniscal, por exemplo, fez rotura, fez um flap e fragmento meniscal migrou para a região do recesso tibial aqui inferiormente, né? Então isso aqui é um pitfall, é uma armadilha diagnóstica. Nesse caso aqui, o que a gente tem, na verdade, é uma tendinopatia da extensão anterior do tendão do semimembranoso. Então, só para lembrar que o tendão do semimembranoso, que é esse tendão aqui atrás, deixa eu pegar ali no plano axial, ó, esse aqui é o tendão semimembranoso. Então, o semimembranoso ele desce, ele tem uma inserção direta, né, na região posterior-medial da tíbia, aí ele tem uma inserção mais anterior aqui, que é a extensão anterior dele para a tíbia. Ele tem outra inserção, tem várias inserções capsulares. Tem uma inserção capsular que vai para a região medial do joelho, que vai se juntar com o ligamento popliteu oblíquo. Tem a outra que vai para a região medial do joelho, que vai se juntar com o ligamento oblíquo posterior. Tem outra inserção que é descrita na literatura, que ele se junta, né, que ele se insere no corno posterior do menisco medial. Tem uma outra inserção que vai para baixo, que vai para a região, digamos assim, metadiafisária da tíbia aqui, nessa região mais inferior aqui, tá? Mas o que eu quero falar para vocês é dessa área aqui. Reparem como tem um espessamento, um aumento de sinal da extensão anterior ou do ramo anterior do tendão do semimembranoso, e em alguns casos isso aqui pode dar diagnóstico diferencial com fragmento meniscal. Então fiquem atentos a isso. Sempre que vocês estiverem vendo um fragmento meniscal, vocês acharem que estão vendo um fragmento meniscal na região de transição ali do corpo, com o corno posterior do menisco medial, façam um double check na extensão anterior do semimembranoso para ver se, na verdade, o que vocês não estão vendo é esse semimembranoso espessado, ok? Então, era isso desse caso. Obviamente, esse caso tem outras alterações, mas eu queria mostrar para vocês como que eu penso e como que a gente deve pensar quando a gente encontra uma alteração degenerativa com extrusão do menisco medial
e como que a gente encara, como que a gente pode chamar essa rotura aqui, especificamente essa rotura, esse flap vertical aqui nesse caso, ok? Então é isso desse nosso rádio case do dia, e aquele abraço e até nosso próximo encontro, né?